percebe que a mídia retrata todos os ocorridos e eles têm o próprio interesse, própria visão, tem a subjetividade das pessoas. Todavia, normalmente eles não esperam análise aprofundada, não quer saber quem de fato é culpado ou não, eles querem noticiar da maneira que eles julguem que os fatos ocorreu. Que vende mar, né? Isso. O que você acha dessa situação? Tu acha que prejudica a questão do direito das pessoas ou não? Paulo, para o júri prejudica muito. Dificilmente tu vai ver um caso de repercussão em que não há uma condenação antecipada. O jurado já chega convicto de alguma coisa, né? De alguma forma. Porque hoje o acesso às informações, elas são dão de maneira muito dinâmica. Hoje no celular você tem acesso à informação em tempo real até. Então é muito difícil que você, especialmente nos casos que repercutem na cidade, que você chegue no júri onde o jurado já não tenha ali uma mínima opinião sobre aquele caso, sobre aquela situação, até mesmo a um pré-julgamento a respeito de se a pessoa cometeu ou não o crime. Então isso traz um prejuízo imenso para a atuação da defesa, nos casos do tribunal do júri, em que pesa a gente entender como relevante o papel da imprensa, mas dificilmente, por exemplo, você vai ver, Paulo, a notícia de alguém que foi preso, acusado de cometer um crime, com a mesma importância da notícia daquele indivíduo se ele for absolvido depois. Eu tive situações de clientes policiais militares que foram presos em que a prisão ela se deu uma repercussão imensa na imprensa escrita, falada, nas redes sociais, no Instagram, e esse mesmo cliente depois ele foi absolvido sumariamente, ou seja, ele não foi nem a julgamento, porque se entendeu que realmente não havia indício de autoria suficiente para imputar o crime praticado a ele. 2 pesos e 2 medidas, né? Muita divulgação. Não saiu aqui. 2 linhas para falar dessa absolvição. Então, assim, por mais que ao final a pessoa não tenha nenhuma responsabilização criminal, mas o dano à imagem causado é irreparável. Mas o que você me diz? Essas pessoas que fazem essa divulgação, eles estão tipificados em condutas ilícitas, como calúnia, difamação, injúria? Porque haja vista que eles estão imputando, muitas das vezes, crime à pessoa que está sendo inocentada. O que você me diz disso? Assim, Paulo, o direito à informação, ele é necessário. O trabalho que a imprensa exerce é um trabalho assim, de demasiada importância. Logicamente que o ideal para nós, enquanto operadores do direito, é que essa informação ela fosse dada realmente de uma maneira imparcial, que, se possível, né, fosse permitido a sua defesa se manifestar sobre o caso, para apontar. Mas, por vezes, já aconteceram situações comigo, professor, de eu mandar uma nota falando sobre o caso do ponto de vista defensivo e ser divulgado 5% da nota. Então, de todas as formas, o prejuízo à imagem ele é... A defesa disse que o réu foi absolvido. A defesa disse que o acusado foi absolvido. Só isso. Simples assim. Ou seja, não se dá a mesma dinâmica da informação, Importância, né? a importância da informação para o ponto de vista defensivo. Ou seja, ao tempo em que o direito à informação é algo essencial e que o trabalho que a imprensa realiza é um trabalho importantíssimo e até indispensável do ponto de vista criminal, isso acaba gerando dano. E assim, não necessariamente há a incidência de um crime contra a honra ali. Porque, para todos os efeitos, o jornalista está informando o fato que está sendo discutido, que está sendo investigado, ainda que não se tenha ali o cuidado de como fazê-lo. Mas é muito difícil, por exemplo, eu já vi o Tribunal de Justiça aqui do Estado trancar ação penal contra blogueiros e tudo mais. A pergunta que eu faço sobre isso é porque a gente não vê o cuidado que está sendo investigado ou está sendo acusado. Muitas das vezes a gente percebe que eles já colocam como se a pessoa tivesse cometido o crime. Entendeu? Então, ou seja, eu não falo de todos os canais de comunicações. Sim. Eu falo de alguns. Que a gente tende... A preocupação é com a imagem da pessoa que está sendo acusada naquele momento. A gente não vê que as pessoas tenham cuidado de, quando vai expressar ou expor a imagem de alguém, fala que a pessoa está sendo acusada, que pode não ser culpado. Mas eles colocam como se a pessoa sendo culpada, cometeu o crime, ou seja, ela corre o risco, a pessoa depois de sair, mesmo sendo absolvida, ela corre risco de vida. É marcado para sempre. Na verdade, assim, porque às vezes eu tento ver jornais assim, em sequência, né? Uma pena que muitas vezes eles passam sempre no mesmo horário, né? Mas eu procuro sempre analisar isso aí. Eu vejo que existem, por exemplo, existem emissoras que têm esse cuidado.
Eu não falo nem de Entendeu? emissora, Não. às vezes na mesma emissora tem vários Não, jornais eu sei, e mas uns são bem tendenciosos. eu outros vejo assim, são não, mais mas é isso que eu tô coerentes, falando. né? Eu vejo assim, eu vejo que existem, por exemplo, existem jornalistas que se preocupam em dar as duas versões. Entendeu? Ah, o cidadão foi preso. Né? E o que o senhor tem a dizer? O que aconteceu? Aí eu vi, pelo menos, para que a opinião pública ela fique... Não, até Tem a possibilidade, Paulo, dela fazer um juízo ali. Vamos supor, O problema- eu vou dar um exemplo para você. Não, o A questão problema- da pessoa, falar que a pessoa foi presa, tá tranquilo. Eu acho que é o Não, papel da mídia. sim. Mas quando o estuprador foi preso, já imaginou o que representa isso? Entendeu? Não, um investigado é uma coisa, a pessoa está sendo investigada. Não, ele já falou, o estuprador foi preso. Olha, O traficante foi preso. Essas colocações, essas... tu já tá atribuindo o crime à pessoa. o crime à pessoa. E é assim que ela vai ficar marcada para O sempre. traficante, aí o cara não estava traficando. Né? O estuprador, o cara não violentou. Então, e essa pessoa Entendeu? passa a correr risco, né? Haja visto que a sociedade hoje tende... A gente observa vários casos que estão fazendo justiça com as próprias mãos. Sim. Sim. Ontem mesmo saiu uma notícia que alguns motoboys cercaram Pegaram, o outro motoboy descobriram que e tinha falaram um- que ele... Então, ou seja, Tinha um que tava fazendo assalto, né? essa pessoa, eles descobriram, teoricamente, isso eu estou passando a informação o qual a gente lê, né? Uhum. Mas você imagina essa pessoa recebendo essa informação da mídia, o qual ele julga competente para passar a verdade. Então, ou seja, essa pessoa foi acusada de estupro, foi colocado como estuprador numa situação. Ele está numa rua, pode passar uma pessoa ali que tem uma filha, que não tem a cabeça, vamos dizer assim, no lugar, essa pessoa pode começar a cometer uma besteira. Então, a vida dessa pessoa já começa a correr risco Sim. pelas informações prestadas. Compromete a pelas mídias. integridade física, psicológica. Tudo, Porque né? por mais que ao final ela seja absolvida... O direito de ir e vir também, né? Porque o cara fica até com medo de sair de casa. Entendeu? Nós temos um exemplo, desculpa, Marcelo, só te Sim. interrompendo. Nós temos um exemplo, Paulo, emblemático, que foi o caso da escola de base do Brasil, lá em São Paulo, em que houve uma acusação de violência contra crianças numa escola e que tudo ficou comprovado que foi fruto da imaginação, da mente não sei se foi do delegado, alguma coisa assim. Mas a vida das pessoas envolvidas foi destruída completamente. Exato. A escola fechou. Tu quer ver, Marcelo, né? uma coisa? O outro sentido que a gente observa muito é questão de violência doméstica. Sim. A própria vítima começa a expor a pessoa, e a gente não sabe. E só que isso ganha uma dimensão tão grande, e até ser apurado, a pessoa já está com a destruída imagem. já, Sim. completamente. Então, Ninguém assim, nunca vai dizer assim, olha, tá vendo aquele ali? Olha, ele foi absolvido de uma falsa acusação. Mas, olha, tá vendo aquele lá? Ele foi preso por violência doméstica. Olha, aquele ali que foi preso por ter batido na Sempre mulher. vai ser assim. Sempre vai ser assim. Por mais que ao final a pessoa seja absolvida. Então, mas eu acredito que deveria ocorrer alguma punição para essas informações prestadas de maneira, vamos dizer, tendenciosa, Precipitada, né? Assim. Tendenciosa, né? Como eu te falo, assim, do ponto de vista criminal, é muito difícil você conseguir enquadrar essa conduta da informação como um crime contra a honra. Em que pese, principalmente em blogs, quando realmente há pessoalização, ou seja, já sai do direito à informação para um ataque pessoal. E aí a gente tem visto algumas ações penais de crimes contra a honra tramitarem na Justiça Paraense. Por exemplo, eu já cheguei a ver o Tribunal de Justiça trancar uma ação penal contra um blogueiro porque ele entendeu que ele estava exercendo o direito à informação, que ele estava veiculando notícias públicas, que não era situação pessoal. Tem notícia de bloqueio de conta aqui no estado do Pará? De alguma decisão que... o blogueiro Marcelo Amaral se excedeu no direito de opinião dele, se excedeu. Por essa razão, vamos suspender a conta dele. Eu particularmente não, professor, mas um dos pontos que eu ia tocar é justamente isso. Se não há possibilidade do enquadramento num aspecto penal, mas há uma discussão da responsabilização civil do dano causado aí, de forma proposital ou não, pela forma com que essa matéria, esse fato, ele foi divulgado.